Olá pessoal e seja bem-vindo a mais uma aula. E bom, nessa aula agora eu vou te ensinar apenas alguns efeitos simples, mas muito ajudadores, por assim dizer, que o Bootstrap tem, que é o tratamento, né, o tratamento entre aspas, né, de imagens. Então, eu vou te mostrar aqui algumas classes que você, apenas por adicionar ela na imagem, você já faz um efeito muito massa no seu site, muito também ajudador no seu site. Então, por exemplo, eu tenho essa imagem aqui, que é uma imagem grande, e eu adicionei ela aqui sem botar tamanho, nem limitação, nem nada disso. E ela fica aqui, ó, tá vendo? Então, o meu navegador ele não está na tela inteira, mas ele está no espaço do vídeo aqui para você visualizar. E você vê que eu tenho, ó, uma barra de rolagem aqui imensa. Eu tenho uma barra de rolagem imensa aqui também, enfim. O site, opa, saí do lugar aqui. O site, ele não está se adaptando à minha tela, né? Então, por exemplo, se eu vou diminuindo aqui o tamanho da tela, ó, o site ele vai se adaptando, o Bootstrap, né, a área, né? Mas, ó, a minha imagem não, ó, ela fica toda quebrada. Então, se eu abrir no celular, por exemplo, ó, como é que vai ficar? Tá? Então, como é que a gente ajeita isso? Da forma mais simples impossível. Com o Bootstrap, você põe uma classe chamada img-responsive. Isso vai transformar essa imagem numa imagem responsiva, ou seja, ela vai se adaptar de acordo com o tamanho da área que ela está. Então, por exemplo, ó, se eu botei a classe aqui, vou atualizar a tela e olha lá, minha imagem automaticamente se adaptou à largura da minha tela aqui, ó. Ela vem até aqui, pelo tracinho você consegue ver, né? Ó, e vem até aqui, tá vendo? Independente do tamanho dela, ela se adaptou e ficou responsiva. Então, ou seja, eu vou diminuindo aqui o meu site e uma hora, em uma hora ele vai diminuir, vai passar para um nível menor ainda do que esse aqui, ó. Pá. E minha imagem, ela vai junto, ok? Então eu vou diminuir mais ainda, ó. E aí ele passou para nível de tablet e tudo mais. Vai diminuindo, ó. E minha imagem, ela vai junto diminuindo, entendeu? Então, a única coisa que eu fiz foi adicionar uma simples classe na minha imagem e eu transformei ela em uma imagem responsiva. Beleza? E aí a gente tem mais três efeitos bem legais que a gente pode fazer na imagem com o próprio Bootstrap, sem a necessidade de você usar PHP para manipular, nem fazer CSS mirabolantes e tudo mais. Por exemplo, mantendo essa mesma classe que ela ajeita, no caso, para deixar a nossa imagem responsiva, eu posso adicionar uma outra chamada img-rounded. Isso daqui vai fazer com que as bordas da minha imagem, olha só, elas fiquem arredondadas, ok? Tanto em cima quanto embaixo, né? Aqui é porque está colado, você não vai conseguir ver, mas aqui você consegue, ó, tá? Então, fica arredondada as bordas da minha imagem. Isso somente por adicionar uma simples classe do Bootstrap, beleza? Então a gente pode ir ainda mais além disso. Eu posso remover essa daqui e eu ponho uma chamada img circle, tá? Como o próprio nome já dá a entender, ela vai transformar, ó, a imagem, dependendo do tamanho dela, em um círculo ou em uma esfera. Tudo bem? Ó, no caso aqui da minha imagem, ela não é quadrada, tá? Ela é tamanho 16 por 9. Então, a borda, a circunferência aqui, ela não vai ficar perfeita, né? Vai ficar uma esfera, não vai ficar uma esfera perfeita. Mas se minha imagem for, por exemplo, quadrada mesmo, 1000 por 1000, 800 por 800, enfim, quadrada mesmo, quando ele arredondar, vai ficar uma bola exatamente, tá? Isso daqui é muito usado, por exemplo, em redes sociais, quando você vai botar o avatar, né, da pessoa, você normalmente, hoje em dia, né, você põe a foto com um círculo. Então, no caso do Bootstrap, você somente adicionaria uma classe na imagem e, ó, ela já ficaria completamente arredondada. Tudo bem? E você dá um efeito bem legal também nela, caso não seja um quadrado perfeito a imagem. Ok? E a gente tem uma outra também, uma outra classe que você adiciona, que você simula
uma miniatura da imagem, né? Simula um thumbnail, que a gente chama. Então, img menos thumbnail, tá? Isso vai criar esse espacinho com uma borda, tá vendo? E arredondado também, que normalmente tem em miniaturas, em thumbnails de imagens, que normalmente ela fica clicável, né? Você clica, ele abre um lightbox ou um modal, alguma coisa, com a imagem maior, né? Então normalmente fica esse espacinho aqui, esse efeitozinho, né? Esse espaço com uma borda assim, meio longe da foto, que é o efeito thumbnail. E aqui com o Bootstrap, ó, você faz isso apenas adicionando uma simples classe. Tudo bem? Então, beleza. No caso desses itens, o mais importante é o de transformar a imagem em responsiva, né? Então ela vai acompanhar o tamanho da minha tela. Se eu diminuir, ó, ela vai junto e tudo mais. E assim eu mantenho o meu site responsivo, independente de eu botar uma imagem grandona nele ou coisa do tipo. Beleza? Então, vamos lá para a nossa próxima aula.